E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adriano, esse é o Fatos e Histórias. Se você não é inscrito no canal, inscreve aí, dá o like para ajudar a gente, beleza? Nesse episódio de hoje eu vou estar contando para vocês uma história que tem 60 anos que se passou, mas é considerado até hoje o maior incêndio do Brasil. Para você ter uma ideia, ele deixou 503 mortos e 800 feridos. E para vocês saberem essa história melhor, acompanha com nós aí que eu vou estar contando agora, beleza? Então, pra gente começar, eu vou estar falando para vocês que essa tragédia de Niterói foi considerado o maior incêndio da América Latina e só perdeu para um incêndio nos Estados Unidos. Então, tipo assim, já é uma tragédia enorme. No dia 15 de dezembro de 61, o Danilo Stevanovic, que era o dono do circo, ele anunciava ali com muito orgulho que estava ali na Praça dos Expedicionários, esquina com a Rua Leopoldina, o maior circo da América Latina. Esse circo era tão grande que ele contava com 60 artistas, entre eles ali muitos outros artistas internacionais, 150 animais, entre esses animais tinha elefante, girafa, hipopótamo, leão. E nesse circo era tudo muito grande, muito famoso. Pra você ter uma ideia, a lona que cobria o circo, ela tinha 6 toneladas. E era uma lona com um mastro central com 17 metros de altura. Essa lona, no anúncio, eles anunciavam que ela era de nylon. Mas o circo, para o circo ficar mais chamativo, de longe você via aquele brilho, ele tinha uma lona verde, ele era revestido de parafina. Parafina é aquele produto que bota na vela. Isso, que bota na vela. Então o que acontece? A atenção, a ideia maior do circo era chamar a atenção. E uma das maneiras de chamar a atenção era a forma como ele era montado. Que ele era um circo montado muito rápido. Tipo assim, em questão de dias o circo já estava tudo pronto para receber as pessoas. E para montar, na montagem desse circo, era contratado pessoas ali da região. E para a montagem do circo ali na região de Niterói, foi contratado 50 pessoas. Entre essas 50 pessoas estava ali o Adilson Marcelino, que é uma pessoa muito importante nessa história que eu vou estar contando para vocês. Ele era conhecido como Dequinha. Dequinha era um cara que ele já tinha sido preso antes por furto, e ele era um cara bem problemático ali na região, que ele era meio arruaceiro, contava confusão, e ele era um cara que já tinha problema psicológico, problema mental. No dia da estreia, no dia 15, que era na sexta-feira ali à tarde, para você ter uma ideia, tinha 3.500 pessoas no circo, e mais um monte ficou de fora, que não deram conta de comprar ingresso porque a lotação já estava máxima. Entre essas pessoas que queriam assistir o espetáculo, porque é realmente uma coisa que chamava muita atenção ali da região, estava o Dequinha, que tentou entrar ali sem pagar, alegando que era funcionário do circo. Só que um desses caras que trabalhou junto com ele na época ali, que ele trabalhou só 2 dias, reconheceu ele e falou: não, cara, você não trabalha aqui mais não, você já trabalhou, mas você não trabalha mais, tem muito tempo. E colocaram ele para fora. No outro dia ele voltou de novo, no sábado, dia 16. Ele tentou entrar no circo de novo, só que dessa vez tinha o ex-encarregado dele, que é o cara que tinha ficado responsável por dispensar ele da outra vez, que era o Maciel Felizardo. Grave esse nome, que esse nome é muito importante. Expulsou ele. E, segundo o Dequinha, expulsou e foi muito rude com ele. Chegou até a agredir. O Dequinha ali, na hora que ele foi expulso do circo, ele foi embora com muita raiva, achou aquilo ali um absurdo que fez com ele e jurou que iria se vingar. Tanto do Danilo, que era o dono do circo, que não tinha feito nada na época a respeito para ajudar ele, quanto o Maciel Felizardo, que é o cara que tinha expulsado ele. No domingo, estava um dia muito quente no Rio, as pessoas sobreviventes que deram os depoimentos falam que estava um dia muito quente, e era um domingo à tarde o espetáculo. O espetáculo começaria 2 horas da tarde, e 70% das pessoas que estavam no circo aquele dia eram crianças, de 6 a 14 anos. Então assim, a maioria ali era criança. O Dequinha e o Pardal, e mais o Bigode, que era um dos comparsas que o Dequinha arrumou, passaram ali o dia inteiro na região bebendo, e na hora que começou o espetáculo ali, eles deram um jeito, invadiram por debaixo da lona
e assistir o espetáculo todo com muito entusiasmo, até, porque realmente era uma coisa muito legal, era muito inovadora, era o maior circo da América Latina, tudo ali era especial. E faltava ali em torno de 20 minutos para acabar o espetáculo. Estava no último ato, que estava lá no espetáculo, era os trapezistas, o principal. O Dequinha resolveu colocar o plano que ele tinha de vingança em ação. Ele chamou o Pardal para sair para fora e falou: Pardal, é agora. O Pardal falou: Dequinha, mas não tem muita gente, tá? O circo está lotado de pessoas. Ele não aceitou de jeito nenhum. Ele estava com aquele plano de colocar fogo, ele queria vingar de qualquer jeito. E ele saiu para fora e colocou. Uma das primeiras pessoas a perceber e avistar o fogo, que quando ela viu o fogo já estava bem alto, foi a trapezista, que era irmã do Danilo. Quando ela viu aquele incêndio, que ela gritou fogo, as pessoas viram e já bateu aquele desespero. Tudo que eles queriam era sair daquela cena. E deu o que a gente chama efeito manada, querer sair tudo de uma vez sem organização. Porque realmente numa hora dessa não tem como você pensar muito também. E algumas pessoas foram ali pisoteadas, tentando sair, e o fogo foi muito rápido. Em questão de 5 minutos, pra você ter uma ideia, a lona já estava toda em chama. E por ela estar em chama, aquela parafina quente, cara, pingava nas pessoas que estavam ali embaixo tentando fugir, e pedaços da lona caía em chama, caía em cima da pessoa. Então ali dentro daquele lugar fechado, abafado, virou um forno, cheio de fumaça, fogo, e pessoas sendo pisoteadas, gritando. E daquela história que eu te falei com você, que tinha os animais. Uma elefante deu conta de arrombar a jaula que ela estava, saiu desesperada e conseguiu abrir um buraco na lona, porque ela era um animal muito grande e forte. Ela abriu ali um buraco na lona e foi onde ali que salvou a maioria das pessoas. Uma coisa importante que tem que falar: a elefante matou muitas pessoas pisoteadas, mas ela salvou muitas. Se não fosse aquela elefante que tivesse arrombado, talvez o número de vítimas teria sido maior. Para completar, cara, a desgraça, toda desgraça nesse tempo é pouco. Todo o hospital ali da cidade de Niterói, que era o principal hospital na época, que era o Hospital Antônio Pedro, estava de greve. Então você já tinha um problema de um incêndio gigante, não tinha ambulância para todo mundo, não tinha médico para todo mundo. Para você ter uma ideia, as ambulâncias, até as pessoas ali da região que tinham um carro, que tinham um caminhão, eles foram juntando pessoas, colocavam dentro do carro ali de qualquer maneira para tentar achar um recurso, um socorro. Porque não tinha muito o que fazer. Nessa hora, o exército foi na porta de casa buscar os médicos, pra você ter uma ideia, porque não tinha condição. O cinema da região ali da cidade, eles pararam e no meio do filme que estava passando ali, eles anunciavam: pessoal, olha, tá tendo um incêndio ali no Gran Circo Americano, no Niterói, e a gente precisa de ajuda. Todos médicos, enfermeiros da região ali foram convocados para trabalhar, inclusive estudantes de medicina também foram chamados. O hospital que estava em greve foi arrombado ali por populares, a população e os membros do exército, para poder estar ajudando as pessoas. O desespero era tão grande, que tinha pessoa ali que tinha 80% do corpo queimado, com pingo de vela caindo por cima, pedaço de lona quente. E era uma cena de guerra, cara, tipo assim, uma coisa desesperadora. E pra você ter uma ideia, o desastre foi tão grande que já no outro dia o governo estava convocando padre para dar extrema unção para as pessoas que já iam morrer. O estádio de futebol da cidade ali, que é o estádio Caio Martins, ele foi usado para colocar pessoas enfileiradas, assim. Colocava aquele monte de corpo para tentar ser reconhecido. O que era uma coisa muito difícil na época, porque não tinha DNA e as pessoas não estavam reconhecendo nem as que sobreviveram, entendeu? Tinha pessoas que tinham ali 80% do corpo queimado. Como que você ia reconhecer? Tem uma história até muito triste, que tinha um rapaz que foi nesse espetáculo, foi ele, 2 filhos dele e uma sobrinha dele.
e ele era ourives, ele tinha mania de fazer algumas medalhas e presentear os filhos dele, a família dele. Ele só reconheceu os corpos dos filhos dele por conta dessas 2 medalhas. Porque eles foram, tipo assim, todo queimados, só ficou as 2 medalhas. E nessa hora, cara, por mais que um acidente seja terrível, a gente tem que aprender que tem que aproveitar uma coisa boa a partir daí. Porque a partir daí é a hora que eu falo pra você que é onde também surgiram heróis. Tem um menino, Pablo, ele tem 11 anos, que na hora daquele estouro da manada ali, que saiu todo mundo que deu pra sair, ele conseguiu sair, ele foi, ele arrombado e tiraram ele. Só que quando ele saiu, ele percebeu uma criança lá dentro, uma menininha. Ele entrou para tentar salvar ela e voltou com 80% do corpo queimado, em chamas ainda, com a menina no colo. Então, tipo assim, mesmo numa situação dessa, ainda tem pessoas que importam com os outros, pessoas que são boas. Para continuar o assunto, também os médicos da cidade foram convocados, os enfermeiros, e também teve nesse caso ali um médico que ficou muito famoso na época. Ele escutou pelo rádio sobre o incêndio e veio desesperado para Niterói na época. Ele era o médico Ivo Pitangui. Ele ficou 2 anos no hospital. E nesses 2 anos ele saiu de lá o melhor cirurgião plástico do coisa. Portanto, hoje o Brasil é referência nessa área. Nessa época lá do Rio de Janeiro, a situação foi tão caótica que todos os carpinteiros da cidade do estado do Rio de Janeiro foi convocado para ajudar fazendo caixão. Então, tipo assim, era muito caixão e não tinha nem recurso. Esse Ivo Pitangui ficou muito famoso porque ele virou o melhor, o cara mais respeitado na área. E uma das pessoas também que ficou curioso na época do incêndio, que ele foi visitar o local ali, foi o presidente da República na época, que era o João Goulart. Quando ele viu aquela cena ali, a única coisa que ele conseguiu falar foi Jesus. Por quê? Ele não conseguiu falar mais nada. E outra personagem que ficou ali muito importante, ficou muito conhecido na época, era um empresário ali de transporte, era o José Datrino. Era um cara ali com a situação financeira estável já, ele tinha família, tinha empresa, mas ele ficou tão comovido com essa história e ele relata que teve uma visão que quando ele estava vendo o incêndio ali, as pessoas gritando, o circo, né? Virou um circo, uma bola de fogo. Ele fala que viu ali a imagem de o que seria o inferno. Pessoas gritando de dor, de desespero, fogo e sofrimento. Ele ficou tão comovido na época que ele largou tudo. E foi viver exclusivamente para fazer o bem para o próximo. Ele foi morar ali na região onde foi o incêndio e ele limpou aquela região, plantou árvores, jardins. Aí sempre quando ia ali uma pessoa, uma vítima ou uma pessoa que perdeu um ente querido, ele estava ali para receber as pessoas, para dar um ombro. E ele ficou muito famoso e até depois ele virou um artista de rua e pintava muito nas pilastras ali dos viadutos do Rio de Janeiro, sempre uma frase, sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem de que as coisas podem mudar. Portanto, ele ficou muito famoso e conhecido como profeta gentileza. A frase mais famosa dele é: gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. E a história é essa, cara. E tipo assim, por mais que seja uma história triste, a gente tem que aproveitar e tentar tirar alguma coisa que a gente vai levar para a vida. Essas pessoas aí que foram condenadas pelo incêndio, o Adilson Marcelino Dequinho, ele pegou ali em torno de 16 anos de prisão, mais 6 anos de prisão manicomial, que funcionava tipo assim, para a pessoa que tem problema mental, que não tem convívio com a sociedade. Ele pegou esses 16 anos, mais 6 anos de prisão manicomial, mas ele não ficou esse tempo todo preso. Ele fugiu da cadeia 2 anos depois. E nessa fuga dele, eles assassinaram ele com 13 tiros
E por ser um cara ali que ele já estava condenado por 503 mortes, mais 800 feridos, as pessoas não fizeram nem questão de investigar por que ele tinha morrido, quem tinha matado. Os comparsas dele que participaram ali daquela tragédia foi o Walter Rosa, que era o Bigode. Ele pegou 16 anos, mais um ano de trabalho de agrícola, é uma espécie de um trabalho de agrícola, alguma coisa assim. O José dos Santos, o Pardal, ele pegou 14 anos, mais 2 anos desse trabalho agrícola. E um fato importante que eu vou deixar aqui também é que muitas pessoas contestam que realmente foram esses caras que incendiaram o circo. Muitas pessoas contestam que pode ter sido ali um curto-circuito, pode ter sido um erro humano, entendeu? Tipo assim, não foi um incêndio proposital, pode ter sido um erro. E uma das curiosidades é que o Danilo Stevanovic, lá que era o dono do circo, ele já tinha perdido um circo antes com incêndio. E mais dois depois desse circo, do grande circo, ele ainda perdeu mais 2 em incêndio, a mesma coisa. Pode que só foi com incêndio, né? Pois é, sempre teve uma coisa. Então tem muitas pessoas, inclusive algumas vítimas que sobreviveram ali, que falam relato, que falam assim, não tem como ter sido ali uma coisa, foi um curto-circuito, alguma coisa. E o Danilo, ele nunca pagou por nada da tragédia que aconteceu. Tipo assim, ele totalmente saiu ileso. Mas a mensagem que a gente quer passar, pessoal, é que gentileza gera gentileza, entendeu? Porque tem muitas coisas que a gente na vida, a gente aprende a só repetir. Igual tem pessoas que falam aí, eu não tô nem aí, eu quero ver o circo pegar fogo. Tá só repetindo uma coisa que ele não sabe nem de onde surgiu. Esse ditado muito famoso e muito popular surgiu desse desastre, entendeu? Tem pessoa que só quer ver o circo pegar fogo. São pessoas consideradas anarquistas, entendeu? Então, pessoal, a minha mensagem que eu quero passar, a mensagem que a gente fez esse canal e a gente quer passar essa mensagem é isso, que algumas coisas têm que ser faladas. Esse incêndio no Brasil, ele é muito pouco divulgado, porque parece que as pessoas têm vergonha do que aconteceu. Mas não é isso que a mensagem tem que levar. Pessoal, às vezes você foi fechado no trânsito, você não está num dia legal, você está nervoso, aí você age com mais ignorância, você age com nervoso também. Você não sabe como que está o dia da pessoa. Às vezes a pessoa está ali com um problema particular, está com um problema financeiro. Cara, é gentileza que gera gentileza. Então, pessoal, vamos levar essa mensagem. Para finalizar, parece que a gente está ficando chato, cara, mas eu vou pedir a vocês para estar inscrevendo no canal. Deixa o like, que desse jeito vocês ajudam a gente a crescer e ajudam a mais pessoas a saber dessa história. Então, se você viu o vídeo até o final e gostou, comenta aqui embaixo, gentileza gera gentileza, e compartilha, beleza? Tamo junto, é nóis. Pronto, ó.